Também tem igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Fala comigo, por favor, no livro de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. 38. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Versículo de número 9. O versículo de número 11. Tema qual vamos tratar nessa noite. Com o título Gerando Prazer Sem Compromisso. Eu quero introduzir esse tema em Gênesis 38, onde a palavra do Senhor diz assim, versículo de número 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendentes a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante aos olhos do Senhor, pelo que também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui essa noite para poder compartilhar aquilo que pelo Senhor me foi confiado. Que o teu Espírito Santo haja com paz e graça sobre todos essa noite, para que a palavra que há de ser ministrada ganhe campo, quebre cadeia e gere liberdade da mente, para que venhamos entender que temos o nosso valor perante os olhos do Senhor, para que não venhamos perder a nossa identidade espiritual por um mero prazer momentâneo. Pai, o que eu quero, o que almeja o meu coração, é despertar essa geração que somos templos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A senhora Cristina me põe em cada enrolado, vamos. Essa mesmo. Isso. Alguém tem que pregar sobre essas coisas, não é isso? E a pastora me fez esse convite para estar ministrando aos jovens sobre a questão da sexualidade. E há muitos textos bíblicos, alguns pesados, e eu tive muita coerência em escolher alguns temas para poder tratar com os jovens. Sei que aqui tem pais, avós, tios, e eu quero fazer de ordem crescente para que os jovens saiam daqui entendendo o princípio que não existe uma aliança sem derramamento de sangue, não existe compromisso sem fidelidade. Porque a todo tempo viemos falar muito de aliança, compromisso, fidelidade. Gênesis 38 relata acerca de uma lei chamada Levirá. O que é isso? Era onde quando uma mulher casava e não gerava filho, seu marido morria, o parente mais próximo tomava aquela mulher e ali os filhos que eles tivessem junto carregariam a identidade daquele que morreu. Em Gênesis 38 narra a história da família de Judá.
onde Judá gera 3 filhos. E ali, quando chega a uma certa altura, Judá ele escolhe uma moça para ser esposa do seu filho. O primeiro filho de Judá morre. E no versículo de número 9, Judá fala com o outro filho: Onã, toma a mulher do seu irmão e dê descendentes ao seu irmão. E aí, queridos, é aonde que entra a questão de gerar prazer sem compromisso. Nessa introdução eu quero que você entenda que quando Onã ele entra nesse relacionamento, Onã ele não entra de corpo, alma e espírito. Onã ele entra pelo simples fato de ter um benefício próprio. E quando uma pessoa entra em algum relacionamento, em alguma causa, aonde o interesse somente é pessoal, alguma das partes será ferida. Olhando na ótica da vida de Tamar, talvez naquela época não se falava muito de questão emocional, questão psicológica, questão moral, mas eu quero falar um pouco do sofrimento de Tamar. Imagina Tamar na flor da idade, perto do seu marido amado, talvez, porque na lei de Moisés, às vezes os casamentos eram arrumados, não era assim? O amor tinha que vir com tempo, com respeito, e é todo um processo. Mas olhando para o lado da mulher, irmãos, complicado era a vida de uma mulher em Israel. Porque o marido acaba de morrer, o seu irmão agora, talvez sem afeto, sem intimidade, sem gostar. Aquela mulher simplesmente ela tinha que se despojar para um homem que talvez não tinha interesse algum. Mas assim era determinada a lei de Moisés. E aquela mulher ela tinha que gerar um descendente para o seu marido que morreu. Porém, Onã ele entra nessa relação querendo sentir um prazer, querendo se beneficiar com os prazeres que o casamento lhe pode lhe proporcionar. Só que Tamar ela tem uma esperança de realizar um sonho qualquer, uma família. Só que toda vez que Tamar se entregava para Onã, Tamar saía frustrada após ter relação sexual. Por quê? Porque Tamar entrava de corpo, alma e espírito, porém Onã não. Era só carne, irmão. Onã tinha relação, chegava no ponto, né? Que todo homem, toda mulher almeja. Mas quando era para ter compromisso com Tamar, sabe o que Onã fazia? Jogava a semente fora. Agora você imagina, a Bíblia não relata, mas quanto tempo Tamar se entregava e Onã rejeitava. Para pensar um pouco, querido, eu não sou mulher, eu sou homem. Mas quando eu analiso Gênesis capítulo 38, eu consigo entender a frustração de Tamar. Sendo usada, talvez abusada, porque a mulher naquela época não tinha valor nenhum. Só servia como cria, não era assim? Podia ser feia, bonita, a mulher não tinha valor. E no caso de Tamar, para piorar, toda vez que Tamar falava, hoje engravidarei, hoje vai dar certo, hoje eu vou conceber e vou dar descendência ao meu marido que morreu. Mas para o desprazer de Tamar, sabe o que acontecia? Se frustrava novamente. Só que os olhos do Senhor, Ele anda visualizando a todos. E no caso de Onã só queria o quê? Se beneficiar do corpo, dos prazeres, mas Onã não queria responsabilidade. Sabe por quê, querido? Porque Onã era egoísta. Porque Onã, além de ter benefícios, prazeres, ele só não queria uma coisa, o quê? Dar valor àquilo que lhe era benefício. Qual? Onã teria que gerar filho para carregar a identidade do seu irmão. E se eu não me engano, a árvore não dá
para si mesmo, para outros. Sabe o que eu quero fazer na observação nessa introdução? Quantas mulheres, nos dias atuais, que entram em um relacionamento de corpo, alma e espírito, e depois de muito tempo vão perceber que não passam de mero objeto sexual. E depois de muito tempo vão perceber que nunca teve um marido de fato, simplesmente teve um parceiro sexual. E para atualizar Gênesis capítulo de número 38, quantas mulheres, irmãos, que por não dar credibilidade à palavra, ao conselho dos pais e das mães, entram em um relacionamento aonde está sendo abusada 24 horas, mentalmente, fisicamente, e quando se dão conta, nunca vão ter aquilo que quer o seu coração, que é uma família. No caso de Tamar, Onã morre porque o Senhor não aceita tal coisa que ele fazia. E quando lhe resta o último filho, Judá acha que o problema é Tamar. Sabe o que Judá faz? Pega Tamar e devolve para os pais. Conserva-te viúva, que quando Selá crescer, todos conhecem a história. Só que o que eu quero alertar a nossa geração, principalmente as meninas, queridos, preste atenção com quem você está se envolvendo, irmão. Pais, aconselham as suas filhas. Mães, orientam as suas filhas. Porque a gente converte, mas os hormônios não convertem. Saiu da puberdade, querido. A moça menstruou. O corpo muda. Os hormônios afloram. Sentimentos vêm. Emoções. Às vezes um rapaz, o coração bate mais acelerado. Não é assim? Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu processo. Eu vejo em muitos lugares pastores falando que tais assuntos é falta de respeito. Conversar com membros de igreja. Eu não vejo assim. Eu acho que é a igreja que tem que doutrinar essas coisas aos membros. Por quê? Porque se os pais não falam, a igreja não fala, vagabundo fala. Malandro é bom de papo, queridos. E aí pega um camarada cheio de chaveco, cheio de boleto, leva no papo, irmãos. E aí quando a moça chega e fala, pai, estou grávida, o pai está com ela fora de casa. Tem famílias que rejeitam. Tem famílias que acham que a culpa é da moça que se entregou. Mas não consegue visualizar que não teve educação sexual. O pai não tem tempo para educar a sua filha. A mãe não conversa dessas coisas. Porque tudo crente espiritualiza demais, irmãos. Eu tenho uma mocinha ali de 6 anos que vai ficar top. 12, 13 anos, queridos, a conversa vai ser franca. Porque se eu não conversar, outros conversem. E aí, sabe o que eu quero falar? É que muitas das vezes, o cuidado tem que ser com quem nos relacionamos. Paulo fala em Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons. Cuidado com quem você escolhe para se relacionar. Porque o que você semeia hoje será o resultado de amanhã. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos começar a mensagem. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículo de número 15, 16 e 17. A pregação vai ser assim mesmo, viu, irmão? Não vai ter movimentos não, tá? Tem performance. É mensagem indutiva, porque alerta tem que ser pontuado.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria membros de Cristo e faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão dois um só? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado, uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis vós que sois santuários do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por preço, e agora, pois, glorificai o Deus com o vosso corpo. E aí, quando Paulo está falando da impureza sexual, Paulo ele quer resgatar alguns princípios, ele traz lá do princípio. Quando em Gênesis diz: deixará o homem, pai e a mãe, unirá sua mulher, e ambos tornarão sua carne. Quem é a mulher que levanta as mãos só para me ver? Tem muitos aí, irmãos. Legal. A mulher, queridos, ela tem seu órgão genital, uma parte chamada pênis, sim ou não? Sim. O homem tem no seu pênis uma parte chamada fimosa. Aí alguns vão contra falando sobre a circuncisão. Mas quando Deus faz isso, Deus não faz isso nesse propósito. É por isso que no começo da mensagem eu disse que não há aliança sem derramamento de sangue. O casamento, querido, que é instituído pelo Senhor, um casamento onde a mulher virgem, ela casa com um homem virgem. E para entender um pouco o que é casamento, não é pastor que faz, nem padre, não é assim? Nem muito menos cartório. O casamento é quando um homem e uma mulher se deitam e têm relação sexual. Isso é um casamento, onde o ímen da mulher é rompido, a fimose do homem também, e ali em um ato de doação um para o outro, por um ato de amor e espontaneidade, voluntariedade, em ato de amor, o casal ele se derrama um para o outro, formando uma aliança de sangue. Aí eu quero perguntar para as meninas, porque geralmente as mulheres prestam mais atenção nisso. Quem de vocês tem uma colega de escola, faculdade, que é de boa família, de bom caráter, e que por um deslize qualquer se envolveu com um traficante, com um bandista, sei lá, com um alcoólatra, com um ladrão, e que após algum tempo dessa relação, essa mulher largou este homem e nunca mais ela voltou a ser a mesma pessoa que eu conheço. Eu conheço vários. Me conhece. Aí por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa ela se aliancia com pessoas erradas. É por isso que Paulo diz: unirá o templo do Espírito Santo com a meretriz. Não sabendo você que quando você faz essa união, há uma permuta de identidade e de informação, queridos. Você já reparou que quanto mais você convive com uma pessoa, mais hábitos parecidos da pessoa você começa a exercer? Seja em amizade, sim ou não? Sim. Quando a pessoa é casada há muito tempo, você percebe que até a chatura um do outro, a pessoa vai se adaptando e começa a ser chato com o outro. Por quê? Por causa da aliança, irmãos. Costume que você não tinha, você passa a ter. Coisas que você não gostava, você aprende a gostar. Por quê? Porque isso é fruto de uma aliança. À medida que o homem e a mulher ela vai se relacionando
espiritualmente falando, ela vai se aproximando, vai ganhando campo, vai ganhando intimidade, não é assim? E quando você faz isso fora da graça de Deus, você traz para si todas as mazelas do outro. É por isso que quanto mais parceiro sexual você tiver, mais difícil vai ser para você arrumar uma pessoa que forma uma família. Porque a nossa alma almeja aquilo que o Espírito não almeja. Em nossa alma está a consciência tem desejo, expectativas, frustrações, medos, emoções. Então, quanto mais parceiro sexual a pessoa tem, no dia que ela falar, cansei, quero formar uma família, aí vai começar a verdadeira luta. Ou a pessoa se converte a Cristo, vai começar uma batalha sem fim. Por quê? Porque no longo da vida a pessoa fez vários casamentos, não é assim? Foi casando com vários parceiros. Não legal. Eu conheço moças que cresceram comigo, que antes dos 20 anos já ficavam com mais de 30 pessoas no bairro. Muitas pessoas. Que quando foram para Cristo, era notório o sofrimento que foram para a pessoa se libertar dessas alianças. Porque tem pessoas, eu fui aprender depois de velho, quando eu estava em Cristo, que todo relacionamento que você teve, se você não confessar ao Senhor com voz audível, pedindo ao Espírito Santo que pelo sangue da nova e eterna aliança seja anulada todas as alianças anteriores, você entra em um relacionamento cheio de mazela do passado. Você quer uma coisa que é terrível, é viúva. Ou viúvo. Porque quer encontrar numa mulher agora os traços da mulher que ele teve. E o homem vice-versa. Por quê? Porque a aliança foi forte no passado. Aí a pessoa nem espera se curar emocionalmente, psicologicamente, já se afunda em outra relação. E aí, queridos, infelizmente, é notório perceber que no século XXI, a inversão de valores está tão grande que hoje, infelizmente, as mulheres estão pior que os homens. Infelizmente. Quando você para conversar com outras pessoas que não processam fé em Cristo, que não estão em Cristo, você percebe que tem homens querendo constituir famílias e mulheres não. Só querem ficar. Só querem fazer como Onã, prazer momentâneo, sem responsabilidade. Infelizmente. A pastora trabalha comigo que passa de mulher usando droga. Não, pior do que os homens, não. Os homens estudam de mulher função cada noite. Porque tem de mulher viciada em bebidas e droga. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso são princípios para entrar para a prostituição, queridos. Quantas amigas minhas que entregaram ao vício, e quando estavam tomadas pelo vício, começaram a contrair relações sexuais com outros homens por causa de droga e de álcool, ao ponto de se invernarem, ao ponto de chegar ao extremo. E que depois, aceitando a Cristo Jesus, foi uma luta, irmãos. Porque arrumava uma pessoa bacana, mas não conseguia dar certo. Por quê? Porque esse conflito de informação na mente não é no piscar de olhos que sai, não, queridos. Não quer essa pregação de coisa, aceitou Jesus, está top, no outro dia está nada, queridos. É um processo. É muitos sepulcros abertos. Foram muitos sepulcros que foram abrindo as emoções, no psicológico, no espiritual,
Queridos, eu não sei qual é a sensação. Eu não sei quem já evangelizou prostituta. Quem já evangelizou? Prostituta de verdade. Quem já evangelizou? Já conversou? Você conversa, a angústia da alma é muito grande. Porque começou por uma brincadeira. Começou porque envolveu, foi envolvendo. Chegou um ponto de alguns dizerem assim, já vi muitos fatos. Eu já estou toda fudida, arrebentada mesmo. Agora eu vou ganhar dinheiro nesse negócio. E aí não se apega no fato de que estão se aliançando a cada dia mais, filhos. E aí quando acaba tudo isso que a pessoa está sozinha, vem a depressão, vem a tristeza, vem a angústia, vem a sensação de estar sendo usada ou usado. E é por isso que Paulo fala, se você conhece a palavra, se você é templo do Espírito Santo, cuidado com a aliança que você faz, queridos. Eu não acho um absurdo quando um casal de jovens tem anos que namora, cai, tem relação sexual. Eu não acho isso um absurdo. A igreja coloca isso como o ápice do pecado. Eu não acho um absurdo. Porque tem coisas que a igreja não prega. Primeiro, para casar não precisa de papel. Para começar a conversa. Para casar é necessário que tenha relação sexual. Quando isso é concedido, a pessoa casou. Tem como voltar atrás, não. É por isso que Paulo, falando sobre essas coisas em 1 Coríntios, Paulo fala, por causa do aumento da prostituição, cada homem arruma sua mulher, cada mulher arruma o seu. Por que Paulo está falando isso? Para que em Cristo você tenha uma oportunidade, irmãos. Porque quando você arruma um parceiro ou uma parceira e decide formar uma família, ambos já tiveram relacionamentos conjugais com outras pessoas. Qual que é o indicado a se fazer, pastor? A mulher, em seu particular, confessar ao Senhor essas alianças para que o sangue da nova e eterna aliança venha anular essas alianças, de mesmo modo o homem. Para quê? Para que haja paz. Para que o Espírito Santo venha e abençoe essa aliança. E vai ser fácil, não. Porque o que você planta, uma hora chega a colher. O que você faz hoje será o resultado de amanhã. Por que há muitos casamentos falidos? É porque a pessoa vive procurando na outra aquilo que a pessoa não tem. A pessoa entra no relacionamento querendo ter o mesmo prazer que tinha com a prostituta que a sua esposa com a sua esposa. Vai dar. Por que muitos relacionamentos estão falidos, começam falidos? Porque as moças que tiveram relações com muitos homens, hoje em dia acham ridículo um cara que quer esperar o casamento. E eu não estou sendo exagerado, não. Acham ridículos. Acham frouxo. Acham banana. Fala que o camarada é quadrado. E aí o que eu acho mais engraçado é que a gente escuta isso de crente. Escuta isso de crente. Já vi moços falar que fulano de tal era devagar demais, porque o cara queria respeito para poder casar. Aí a pessoa está tão acostumada a ser desvalorizada, que quando acha alguém que quer valorizar, a mensagem está chata, né? Mas essa é a realidade. Aí Paulo fala, cuidado com aquilo que você semeia. Cuidado com o relacionamento que você está entrando nele, queridos. Porque amanhã depois você pode chorar lágrimas. Você pode dar depressão. Você pode achar que todo homem não presta, que toda moça não presta, e ficar frustrado. E aí, queridos, eu quero entrar num ponto aqui
que é pesado demais. Quantas pessoas que hoje estão casadas, somos casados, viu? Ou para quem almeja casar, e que até hoje não entendeu que quando você escolhe uma pessoa para se casar, sexo no casamento, ele passa a ser quase uma obrigação. Por quê? Porque Paulo diz que nem a mulher governe o seu próprio corpo, eu estou mentindo, e nem o homem que domina sobre o céu. Eu não estou falando que a mulher todo dia tem que atender o camarada, não. Mas eu estou falando que se uma mulher escolhe um companheiro e vice-versa, e aí quando está casado, queridos, que está tudo bonitinho, tudo debaixo da bênção, começa a deixar de lado essas práticas, o casamento vai perdendo intimidade, o casamento vai perdendo a essência, o casamento vai se esfriando, ao ponto de Paulo dizer: não defraudeis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. Vamos fazer um propósito de oração, acho que eu já preguei sobre isso aqui. E depois, acabando-se a oração, volte a ter relação com o seu parceiro para que o inimigo não venha e entra na relação. Aí as moças que querem casar, muitas das vezes, pelo menos alguns casais que eu tive o privilégio de falar algumas coisas sobre sexualidade, quando está namorando, nenhum do outro dá sossego para ninguém. O cara quer, a moça não quer, a moça quer, o cara não quer. E fica aquela luta ali, porque às vezes está fazendo a obra, às vezes prega a palavra, às vezes faz o louvor, não é assim? E quando tudo está certinho debaixo da graça, um pouco dos pés já começa a se negar um ao outro, irmãos. E sabe o que é pior? Isso acontece mais pelo lado feminino. Não é crítica, viu, irmãos? É Bíblia. A gente vai pregando, a gente vai aconselhando e a gente vai escutando alguns fatos. Tem mulheres que ainda não foram saradas de outros relacionamentos. E quando tem a primeira briga, o que é que faz? Em mim, você não? Aí tem outras mulheres que pedem algo para o marido, e o marido fala: agora eu não tenho condição de comprar isso para você. Sabe que a primeira coisa que a mulher faz, às vezes ele está brigado, priva o marido de ter? E aí quando ganha o que queria, sabe o que ele faz? Deita com o seu marido, tem relação com ele. Sabe o nome disso? Prostituição. Que eu acho lindo as mulheres da igreja dizer: você viu fulano de tal? Estava no barzinho ontem, sentado no colo do cara que nunca viu e saiu com ele. E a bonitona pediu algo para o marido não teve condição de dar, ela não quis ter relação com o marido. Aí quando o marido recebe, dá a ela vai se deita com o seu marido. Prostituta igual. Ah, é pesado? Não é, não, é Bíblia. Porque ele entrou num relacionamento de corpo ao espírito. O juiz de paz, o pastor, o padre não falou: você aceita o fulano de tal, não é assim? Sim. Sim, não é assim? Porque na hora de entender o outro tem essa dificuldade. Porque a mulher é diferente do homem. O homem tem essa necessidade corporal. É diferente da mulher. O homem, por natureza, ele tem necessidades sexuais mais afloradas do que a mulher, irmãos. Aí a mulher escolhe um parceiro para se casar e quando casa tudo certinho, tem essa dificuldade. Às vezes priva muito tempo. Aí Paulo está falando: cuidado. Porque é nessa hora é que a brecha do inimigo vem. É
nessa hora, queridos, é que aquelas cantadas que a mulher ganha ou que o homem ganha começam a fluir. E se o cara não estiver firme com o Senhor, é onde começa a entrar o adultério espiritual. Começa a entrar, a pessoa começa a almejar, a pessoa começa a admirar, a pessoa começa a achar bacana aquela companhia. E aí quando vai assusta que não, é onde entra o adultério. Aí as igrejas que andam sobre a lei, por exemplo, adventista do sétimo dia, eu acho hilário. Eu já vi casos assim, que a mulher já não quer mais ficar com o camarada, ela começa a brigar o cara. Até o camarada cair para ela ter respaldo na lei de Moisés, para se divorciar. Eu fui trair, eu posso. E aí, queridos, aqui entra essa questão, irmãos. Tudo tem que ter uma balança de equilíbrio. Porque senão começam as coisas a ficarem confusas. É marido pedindo para a esposa aquilo que não é lícito. Eu já também vi casos assim. Porque é muito fácil julgar outras pessoas em questão de relacionamentos. E é muito difícil olhar para o nosso relacionamento. Isso que Paulo fala é muito grave. Por quê? Porque com o ativismo do feminismo que está em alta, principalmente no Brasil, mulheres cristãs, irmão, está dizendo escancaradamente: meu corpo, minhas regras. Não é assim ou eu estou mentindo? E assim vai sucessivamente. E aí o casamento ele vai entrando em ápice, a família vai sendo destruída, as coisas em casa vão mudando, o camarada vai ficando estressado, porque homem é diferente de mulher, o homem tem essa necessidade também. E às vezes a mulher quer ir com oração quando tudo está destruído, e às vezes o que resolve tudo isso é o que ele quer? Entrega. Porque é muito bonito a mulher falar assim, porque o homem tem que se entregar assim como Cristo se entregou pela igreja. Não é assim? É gostoso usar versículos bíblicos que nos proporcionam, não é? Mas será que você está cumprindo princípios para que isso aconteça na sua vida? Será que o marido está sendo marido? Será que a esposa está sendo esposa? Porque falar que o marido tem que dar a vida para a esposa é muito fácil, mas será que a esposa está sendo esposa? Ou será que você está em relacionamento onde você já não importa com mais nada? Para quem quer casar, quem tem vontade de casar? Está dando para entender o que é um casamento? Está dando para entender de verdade o que é um casamento? É muita responsabilidade, irmãos. É muita responsabilidade. Então não casse na sua parceira, no seu parceiro, aquilo que você se identificou no seu passado. Não busque da sua namorada, sua noiva ou da sua esposa prazeres quando você era carnal, com espírito imundo de prostituição, queridos. Porque com essa febre do acesso à internet, isso que mais me intriga meu pensamento como pregador. É de pais, pastores mais conservadores, não querer conversar com os jovens sobre sexualidade, com a internet falando absurdos escancarados. Eu não consigo entender. Não aconselha, não instrui e nada, queridos. Tem gente que até hoje acha que casar é quando assina o papel no cartório civil. Ou quando o pastor abençoa falando que está casado, e até hoje não entendeu que casamento é relação sexual, queridos. É por isso que Paulo diz: pelo aumento da prostituição e da impureza, cada um tem o seu parceiro.
para que em Cristo você tenha uma oportunidade. Porque isso aqui, corpo, é o objeto de instrumento que você usa para o pecado. Da onde parte os desejos? Da alma. A alma tem desejo, a consciência maquina, o coração almeja, desesperadamente corrupto, se apressa para o erro, e com pouco nós concluímos o pecado. Qual a alerta que eu quero deixar para os jovens? Cuidado, irmãos. Se você ainda não teve relação sexual, você não está perdendo nada. Não se sinta inferior a outras pessoas, as vinhas a outras meninas, porque você ainda é virgem. Glória a Deus por isso. Você pode ter certeza que sobre isso o melhor de Deus ainda está por vir. Porque quando eu olho para os relacionamentos passados, quem é mais ou menos da minha idade ou mais velho que eu, vai concordar com esse ponto de vista que eu tenho. Quando um bisavô ou um avô morria, era questão de meses. A bisavó, a avó ia ficando fraca, ia ficando doente. Porque a aliança era muito forte, queridos. Aí eu vejo jovens na internet falando, mas como eu vou casar? Eu falei para o meu pastor, se eu não conhecer a pessoa, eu não sabia que é bom. E na faculdade, há 4 anos atrás, em cada 99% dos casamentos cristãos evangélicos que tem divórcio, todos eles tiveram relação sexual antes de oficializar o casamento. Então não há desculpa para isso. Não há desculpa. Porque Paulo fala algo, queridos. Eu já vou concluir a mensagem. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo de número 8, versículo de número 10. Paulo diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso também que nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu. E aí, queridos, eu quero deixar 2 observações. A palavra diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Paulo também, como Cristo, ele não fala nada sem fundamentação. Quando Paulo diz que pelo aumento da prostituição, é bom que cada um tenha o seu parceiro, cada um se casa, ou aquele que aguenta, que permaneça da forma que está, assim será bom que não sofrerá na carne os danos de uma aliança provoca. Paulo toma esse princípio bíblico. Paulo toma esse princípio, aonde Paulo sabe, através do Espírito Santo, que esse corpo ele tem prazo determinado para acabar. O que Paulo quer falar no capítulo de número 5 é que todos nós temos emoções, desejos, vontades. E Paulo diz que não queremos estar com Cristo, mas é que Paulo fala que quando chega perante nós uma palavra chamada morte,
daquilo que vivemos. Aquele que é casado como eu, como alguns demais, almeja igual eu tenho a Manuela, tenho a Adri, tenho o Arthur, que está crescendo, vai fazer 2 anos. A gente como pai, a gente almeja ver os filhos crescerem bem. Talvez ter um bom emprego, uma boa esposa, um bom marido, ter filhos saudáveis. Se possível for, verá uma nova geração vindo sendo gerada de nós para frente, não é assim? O que Paulo fala é que quando chega a palavra morte à nossa frente, a nossa perspectiva de vida ela muda. A gente começa a ver valores em pequenas coisas que antes nós não víamos. Por causa da vaidade, por causa do ego, por causa da soberba, principalmente por causa da beleza. Rosto bonito, corpo perfeito, não é assim? Tudo isso acaba. A pele murcha, a boa aparência se vai. O que nos resta são lembranças. São alegrias, tristezas, dores, sofrimentos. E o que Paulo está falando é não que nós não queremos estar com Cristo. Quem não quer estar com Cristo? Levante a mão. Quem quer? Quem quer morrer? Ninguém. Por que a nossa carne ela não quer morrer? No sentido de sepultamento e tal coisa. É porque quando você depara com a morte, você olha para a sua família, quem tem família, você olha para os seus projetos, você se lembra de pessoas que te fazem feliz, você se lembra de momentos felizes, você quer ver o seu filho crescer. Eu fico doido, eu fico pensando, como é que vai ser o Arthur daqui 15 anos? Como é que vai ser a Manu daqui 20? Como é que vai ser os filhos deles? Isso tudo no nosso coração mesmo. E não é pecado, queridos. O que Paulo está falando é que quando deparamos com a morte, entramos em um choque de realidade. Porque o problema não é a morte, o problema é depois da morte, para onde iremos? O problema é a consequência depois do sepultamento, aquele que não foi arrebatado. Porque Paulo vai dizer o seguinte: com o nosso corpo executamos as nossas emoções, com o nosso corpo é mesmo instrumento de prostituição, com o nosso corpo é instrumento para assassinar outras pessoas, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja mentalmente, seja psicologicamente. Com o nosso corpo somos instrumentos para executar a nossa mente pecaminosa. O que Paulo está falando é que quando deparamos com uma palavra chamada morte, é onde começamos a arrepender de muitas coisas que fizemos e não agradamos ao Senhor. Quem já esteve à beira da morte? Passa um turbilhão de coisas na mente assim, sim ou não? Talvez o perdão que você deveria liberar não liberou. Talvez algo que você negou para uma pessoa que não ia mudar nada na sua vida, você não ajudou por mera vaidade. Não é assim? Talvez você poupou muitas coisas e perdeu de ter momentos felizes com sua família. Eu tenho refletido muito nisso também. Mas tem pensamentos que a gente deu, se for explicar para outros, ninguém vai te entender. Não é assim? Tem coisas que é só você e Deus, não tem jeito. É difícil de se explicar. E aí, queridos, Paulo diz que essa hora vai chegar para todos. Pobre, rico, feio, bonito, crente, ímpio, gordo, magro, preto, branco, louro, moreno, para todos. Aquele dia que perante ao Senhor, eu e você daremos conta de tudo que fizemos com o nosso. Se tiver arrependimento, você
está na bênção. Porque se não tiver. Então, 3 pontos eu quero deixar para finalizar. Se você teve parceiros sexuais antes de converter a Cristo, ore o Senhor para que o sangue da nova aliança quebre, anule, jogue por terra, para que o seu coração esteja em paz para aquilo que o Senhor tem em sua vida. Segundo passo, não tenha pressa, você que não conheceu homem nem mulher, para entrar num relacionamento, porque ele pode ser bênção, mas ele também pode ser destruição. Último conselho que eu deixo, principalmente para as mulheres: cuidado, porque com a nossa nação, principalmente o Brasil, que são o machismo é absurdo vindo da cultura de nossos pais. Infelizmente até hoje, quanto mais homem, quanto mais mulher o homem pega, ele é. Quanto mais parceiros a mulher tem, ela cria uma imagem que dificilmente será pagada. Ah, mas converteu. Ah, mas será mesmo? Ah, mas já tem tantos anos, será que converteu mesmo? Fulano era, ó, da pra virar, assim. Tem gente que já converteu 30 anos. E até hoje, sempre tem uma pinceladinha de alguém falando sobre isso. O pecado sexual é esquisito demais aos olhos da humanidade. Lembre-se do que Paulo diz: um dia prestaremos nós contas ao Senhor de tudo aquilo que praticamos com o nosso corpo. Fui dando bem pincelado alguns pontos, que é muitos tópicos. A pregação não permite você pregar sobre todos, mas pelo pouco que foi pregado, deu para ter um entendimento sobre o que é relacionamento? Amém. Se você entrar em um relacionamento, sair prejudicado, você vai entrar consciente, sim ou não? Porque Deus não tem um culpado por. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? É um tema chave. Pregação que dá sono, pregação que dá dúvida, mas é pregação que te põe a pensar também. De coisas que você fez, nem lembrar, você acaba lembrando. Aquele que casou talvez está querendo achar numa pessoa aquilo que a pessoa não é, não vai dar certo. Não é assim? Aí ela, a pedreira de ouro. Mas é isso mesmo, queridos. E minha preocupação mais são com as meninas. Porque se acham espertas demais, não são. Não são. Todo respeito, moça de 15, 16, 17 anos não é moça de namorado. Que acham que tem um entendimento bacana e não tem. Se cair na mão do malandrão, está enrolado. E os camaradas é bom de papo e leva na conversa, porque mulher é mulher é emoção. O problema é que depois que entregou, queridos, muda tudo. O corpo muda, vontade muda, pai fala, entra aqui, sai cá, eu vou pra cá, porque muda. Porque muda. Não que eu estou defendendo os homens. Tem o mesmo peso espiritual, mas para a mulher é pior. Se engravida, tem enrolado. Às vezes engravidou de um cara que não tem compromisso com nada, dá uma criança com outra criança, às vezes os pais são ignorantes demais. É crente, mas quando chega nesse ponto, vira ludinário. Vai para fora de casa. Começa a sofrer humilhação dentro de casa. Aí você vai lembrar, 3 minutos de prazer, resta da vida de consequência. Se ainda arrumar um filho com cara que for homem, assumir, bacana. Né? Cada um levar as coisas, porque senão o português moderno se lascou. Perde faculdade. Filho é bênção, mas filho priva de muita coisa, principalmente para quem é bem novo.
priva de emprego, priva de estudar. Não é assim? Quem foi mãe nova aqui sabe o que eu estou falando. Priva de muita coisa. E depois com o filho fica difícil para correr atrás de algumas coisas. Então, como Paulo diz, vou dar um de Paulo aqui nesse público aqui. Está solteiro? Antes só que mal acompanhado. Está solteira, preocupe-se com as coisas do Senhor. Hoje acha que está madura e fala, pai, eu quero uma família. Arruma um namorado, bacana, namora, casa. Não é assim? É melhor do que ficar constituindo casamentos e depois, quando for firmar uma aliança, entra no prejuízo. Amém? Amém. Então não tenha pressa. Os homens é a mesma coisa. Que arruma filho, não dá certo, inventando em outro casamento também, já entra com a bagagem, já entra com um problema. Conheça a família bem direitinho. Varão, olha essa moça a respeito dos pais. Olha o comportamento. Meninos, olha se o varão gosta de trabalhar, porque os varões estão preguiçosos. Casamento não vive só de amor, não. Tem que contar água, luz, internet. E mulher hoje em dia está caro, viu, queridos? Se tiver cabelo grande, está nada. Gel é caro. Natura é um absurdo. É brincadeira, mas tudo isso faz parte. Casamento é responsabilidade. O cara tirou a moça dentro de casa, faz seus corre e trata a moça. Ele não vive só de amor, não, viu? Ó, rapazinho, cabeludo. Ainda bem que o cabelo da minha esposa é bom. Glória a Deus. E ela não gosta muito de unha também, esses negócios que é caro. Olha lá, cabelão bom, eu nem gasto muito. Glória a Deus. Mas brincadeiras à parte, amém, irmãos? Amém. Espero que em nome de Jesus as poucas palavras sirva para que seja norteado pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Volto a repetir, principalmente mulheres. Quando está com o rosto bonito, o corpo bonito, todo mundo quer. Arrumou um filho que já não está grandes coisas mais, não é assim? Com todo respeito. Seduz para cá e quando consegue quer, é comandante. Usa e ó. Tchau. E aí vai só o quê? A mente vai só ficando ruim. O psicológico vai só acabando, atrapalha buscar a Deus. E assim vai sucessivamente. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que com o Senhor tem uma nova oportunidade de recomeçar. Tudo com o Senhor, dando a direção, é mais simples, é mais fácil. Por isso, Deus, eu oro nesta hora, pedindo ao Teu Espírito Santo, que comece a trabalhar na mente das mulheres neste momento, jogando por terra todo espírito de rejeição, jogando por terra todo complexo de inferioridade, jogando por terra, Senhor, talvez algum abuso emocional, físico ou moral. Gere no coração dessas mulheres, ó Pai, um coração contrito e quebrantado. Se porventura, Senhor, tem alguma mulher no nosso meio que por algum deslize fez aliança no seu passado e até hoje está sofrendo, nós declaramos que pelo poder da nova aliança em Cristo Jesus seja anulado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós profetizamos famílias abençoadas pelo poder do Senhor. Ó Pai, anula em nosso meio toda resistência. Joga por terra, ó Pai, todo espírito de prostituição. Joga por terra, Senhor, todo espírito de Jezabel. Joga por terra, Senhor, esse espírito que está tomando a mente feminina. Que venhamos, ó Pai, ser gerado em nosso meio mulheres sábias segundo a Tua palavra, Senhor. Ah, Pai, vai gerando em nossa geração no coração dos homens. Homens que querem ter compromisso com as suas famílias. Homens que almejam a cada dia buscar mais qualificação
para ser exemplos para os seus filhos. Pai, nos torne melhores maridos, nos torne melhores pais. Que toda mazela do nosso passado fique para trás. Porque bem profetizou Paulo, deixando as coisas velhas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Pai, que todo o nosso pensamento seja iluminado pelo Espírito Santo. E que nós venhamos nos esforçar, Pai, como diz a carta de Paulo aos Colossenses, fazendo morrer em nós a nossa natureza humana. Que viemos lembrar, Pai, que homens, negros, mulheres, todos os dias encontrará com o Senhor e prestará conta no dia do tribunal de Cristo. Que viemos a cada dia colocar no nosso coração que momentos passageiros não podem ser superiores àquilo que tem para reservado para o grande dia da parte do Senhor. Pai, que seja dissipado do nosso meio, ó Pai, toda má conversações, toda doutrina de demônio, todo falso ensino, e que o poder do Teu Evangelho de Cristo Jesus venha se aperfeiçoar, e que a nossa geração seja uma geração abençoada pelo Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma palavra forte, né, irmãos? Glória a Deus. O Senhor, Ele vem nos alertando através da palavra e hoje não foi diferente. Como o pastor disse, ninguém vai poder dizer que não foi orientado. Porque o Senhor, Ele orienta, Ele nos exorta para que nós não venhamos cair na tentação da carne. Agora nós vamos participar, né, de uma dinâmica